Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Os derivados halogenados podem sofrer reações de substituição e eliminação, gerando produtos diferentes. Então nós temos aqui, obrigatoriamente já está falando, reação de substituição. Então nós temos essa reação, produto halogenado, composto orgânico halogenado, né? Ele vai reagir com soda, hidróxido de sódio, e vai sofrer uma substituição. Na segunda, é uma reação de eliminação, porque também interfere muito os componentes que estão no meio dessa reação, tá, pessoal? No caso aqui é uma água e nesse caso aqui é um álcool, tá? Apresente a fórmula estrutural do produto orgânico de cada uma das reações, indicando a reação correspondente. Então, nós temos aqui, tá, pessoal? O que vai acontecer nesse caso aqui? Vamos escrevinhar aqui, vamos lá. Pessoal, há uma reação de substituição, ou seja, o cloro vai reagir com o sódio, tá? Vou até colocar aqui, formando o famoso cloreto de sódio. Só que, vou até fazer de verde aqui, o OH vai entrar no lugar desse cloro, formando o que? Um álcool. Tá, pessoal? Vai ficar como, então? Vamos escrever a fórmula estrutural dele aqui. Então, a A, que vai estar... eu vou escrever ela aqui em cima, tá? Vou até colocar aqui, ó. A. Vai ficar como? Vai ficar exatamente assim, pessoal. H3C. C. O OH, ele vai trocar de lugar. Então, houve uma substituição. CH3 mais o nosso cloreto de sódio. Tá vendo? Pessoal, quando tiver aqui em questão água, muito provavelmente ele vai gerar uma reação de substituição. É claro que a gente tem que analisar. Como tá aí, ó, ele especificou, ele falou, é uma reação de substituição, tá? Então, eu tive um álcool, tá legal? Ele não tá pedindo nome, mas seria o 2-metil-propan-2-ol, tá legal? Ou álcool térquico-butílico, nesse caso, ele não tá pedindo o nome, tá bom? Na segunda é uma eliminação, ou seja, o potássio vai reagir com bromo formando o sal halogenado. No de cima não formou cloreto de sódio, no de baixo formará o brometo de potássio. Só que nós temos o álcool aqui e está em aquecimento. Isso aqui, pessoal, vai gerar água como o meu produto final também. Então eu tenho uma eliminação. Ou seja, vai retirar, né, essa hidroxila que está aqui, vai retirar um dos hidrogênios. Ó, aqui eu não tenho 3 hidrogênios, vai tirar uma aqui. Ó. Nesse caso, pode ser ou esse, né, ou esse carbono, ou esse. Por quê? Ambos são primários. Pode ser até esse também, porque ó, primário, carbono primário, carbono primário, carbono primário. Se tivéssemos um carbono secundário, o hidrogênio que seria retirado seria desse carbono secundário. Tá legal, pessoal? Então, como que vai ficar a estrutura nesse caso? Vai ficar exatamente assim, pessoal. Ó, H3C, C, CH3, minha dupla ligação, CH2, mais brometo de potássio mais a minha água, tá? Então, ou seja, a parte metálica da minha base, potássio, vai reagir com bromo, tirando ele, tá? Só que quando a gente está na presença de álcool, pessoal, ele vai fazer o quê? Esse OH aqui da base vai retirar um hidrogênio e não vai fazer a substituição, ou seja, tá vendo que o OH aqui da base em presença de água, o OH entra aqui formando um álcool,
Aqui não. Como está em álcool, né? Esse OH vai retirar um hidrogênio do lado. Como eu só tenho carbono primário nesse carbono aqui, ele pode tirar o hidrogênio de qualquer carbono, nesse caso, formando o quê? Minha estrutura dupla aqui, meu composto orgânico insaturado com a dupla ligação. Tá certo? Então vamos para B. B. Os dois gráficos a seguir representam a variação da velocidade da reação de eliminação em função das concentrações de cada reagente a temperatura constante. Pessoal, então nós temos aqui, ó, velocidade, né? Nós temos o gráfico velocidade e o meu reagente. Tá vendo que o meu reagente, sendo hidróxido de potássio, né? No caso aqui, o meu outro reagente, que é o meu composto, no qual eu tenho aqui, ó, vamos considerar o do bromo aqui, ou seja, 2-bromo, 2-metil propano. Se ele está constante e a variação do meu KOH, que é a minha base, não influencia na velocidade, tá vendo como não importa? Ele vai ser elevado a zero. A gente vai ter que voltar lá para a cinética química, tá? Tá vendo? Não influencia. A concentração de KOH não vai influenciar. Ou seja, então o meu KOH aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, meu, opa, não é só o H não. O nosso KOH, ele não influencia na velocidade. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, que tá feio. Ele não influencia, ou seja, ele será elevado a zero, porque não importa a quantidade de KOH que eu tenho. Mas aqui, ó, tá vendo no segundo gráfico? O KOH é meu constante. Conforme eu vario, né? Eu tenho a variação do meu composto orgânico halogenado. Tá vendo que minha velocidade aumenta? E tá numa linearidade, ou seja, como a gente não tem a reação, a quantidade de mols, e a gente sabe que é 1 para 1, porque tem aqui, tá? A gente vai fazer estequiometricamente, ou seja, a concentração do meu composto halogenado vai ser elevado a 1. Quando eu tenho isso, vamos montar a fórmula, né? A expressão de velocidade sempre vai ser V igual a K, ou seja, a velocidade do meu composto é igual a constante. Vai ser igual não, vezes, né? O meu composto halogenado tá aqui. Então, o que influencia? Somente a concentração desse meu composto halogenado, que ele vai ser elevado a 1. Posso colocar até elevado a 1. Vezes a concentração de KOH elevado a zero. Ou seja, qualquer número elevado a zero, pessoal, é igual a 1. Então, na realidade, eu não preciso nem representar isso daqui, tá? Como a gente tem em questão estequiométrica, ó, 1 para 1 do meu composto, e tudo é 1, tá tudo balanceado, é 1 para 1 para 1 para 1, então o tanto que eu tenho do meu reagente, a velocidade é igual a ele. Ou seja, se eu dobro a concentração desse meu reagente, do 2-bromo 2-metil propano, eu também dobro a velocidade da minha reação. Tá legal, pessoal? Então a gente tem que voltar um pouquinho em cinética. Certo? Então, só recapitulando. Lá na 1, na A, é uma reação de substituição. Então, eu tenho um composto halogenado na presença de uma base. Se for substituição, eu troco o halogênio pelo OH da minha base. Eu troco de lugar formando um sal e um álcool. Na eliminação, tem que estar na presença de álcool essa base. E o que ocorre? O bromo, nesse caso, sai, reage com a parte metálica da minha base, no caso é o potássio, formando o meu sal respectivo, que é o brometo de potássio, mais a minha água. E eu tenho esses ligantes aqui, não tenho, pessoal? Eu estou fazendo uma eliminação, ou seja, quando eu elimino, eu formo a minha ligação dupla. Tá certo? E a B é só referente ao gráfico. Tá vendo que
a concentração do meu composto halogenado se mantém constante, eu aumento a concentração de KOH, não muda a minha velocidade, então ela vai ser elevada a zero. E qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? No caso do segundo gráfico, quanto mais eu aumento minha concentração do composto hidrogenado, mantendo constante a concentração de KOH, está vendo que a minha velocidade sobe proporcionalmente. Ou seja, se eu dobro a concentração do meu composto halogenado, dobra-se a velocidade. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!